numa questão de dor. É muito importante a gente entender isso. O que gera um trauma? Vamos um exemplo, para a gente entender melhor. Um trauma, pensa um lago. Um lago, eu pego uma pedra e jogo nesse lago. O que acontece? O lago vai ficar traumatizado, porque aquela pedra não é para ficar ali. Eu joguei ela vai para o fundo. Então, o lago fica traumatizado. Pensa que a pedra do lago emocional, do nosso psique, da nossa mente, é a dor que nós vivemos. Quando falamos de trauma, não é o evento em si que marca, mas é a dor que foi vivida durante aquele processo, durante aquele evento. Então, aquela dor é o que marca, é o que gera sintomas, é o que gera ansiedade, depressão. É uma das situações, quando falamos do interno, né? Freud falava que a dor, ela é reprimida, ela é recalcada. A mente não sabe lidar com a dor. Quando ele viveu essa experiência, o que a mente dele fez? É algo muito forte. Então, ela reprimiu, ela recalcou a dor, aquele trauma, junto com toda a emoção, junto com todo o evento. Então, o que aconteceu? A mente dele sempre buscava referência em tudo. Viu um Uber, viu um carro, o que ele lembrava? Do trauma. Porque a nossa mente trabalha com referências. Tudo que a gente vai fazer, a mente busca referências. E tudo levava como um gatilho. Então, ele ficou numa situação de transtorno, ele ficou com medo excessivo, e foi uma situação que eu tratei. O que aconteceu? Eu tratei ele com a ressignificação. O que é a ressignificação? É passar pela dor sem sentir a dor. Pensa o seguinte, a nossa mente ela trabalha com um reforço. Se a gente reforça, é muito importante isso, porque as nossas palavras têm um poder muito grande. A gente sabe que a igreja nos ensina, a própria Bíblia nos ensina o poder da palavra, tanto positiva como negativa. Sim. Positiva como bênção, negativa como maldição. Sim. E quando nós reforçamos, a nossa mente entende isso. Se você falar, o meu dia vai ser ruim, nossa, estou mal-humorado, o que a mente está entendendo? Que ela precisa assumir uma versão de uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que está numa situação ruim. Isso é o chamado SARA. É um sistema ativador retificador, é um sistema da nossa mente que ele ativa uma versão. Ele ativa a versão que você quer viver. Pensa que a sua mente está lá esperando. Qual a informação? O que eu vivo? O que eu devo fazer? Aí você fala, tá tudo ruim hoje, nada vai acontecer, meu dia está horrível. Aí ativa esse sistema reticular da mente. É um gatilho. Um gatilho, é um sistema reticular ativador da mente. Ele ativa a versão. Por isso que é importante, não é positivismo. Às vezes as pessoas falam assim, eu preciso falar palavras positivas. Mas por quê? Qual o sentido? Qual o contexto? É que a mente entende dessa forma. Então, o que acontece? Nessa situação, eu pude tratar ele tanto com a questão da psicanálise, que a gente chama de associação livre. A pessoa ela fala o que vem à mente dela e ela acaba falando das dores dela, o que está reprimido. Pensa, a nossa mente, quando a gente fala do nosso cérebro, nós temos 95% de inconsciente e 5% só de consciente. O inconsciente é onde estão guardadas emoções, traumas, situações de dores e também lembranças boas da nossa infância, situações do nosso passado. Mas é 95% do inconsciente. E o inconsciente fica mandando informação. Pensa, fica reforçando a nossa mente em muitas situações. Se a pessoa carrega muitos traumas, ela vai ter esses comandos da mente, trazendo essas informações. Mais rápido, né? E por isso que a gente tem que trabalhar de forma positiva, sempre reforçando de forma positiva. Bênção, de graça. Lembra que a mente não sabe o que é passado, o que é futuro? É agora. Sim. Você está ruim, está no dia péssimo, acordou com mau humor. Eu estou muito bem. Você já está dando um comando para a sua mente, preparando a mente para ficar bem. Ela vai entender a versão que você quer assumir. Então, não reforçar o negativo, mas o positivo. Então, eu faço esse tratamento, faço a ressignificação, volto lá no trauma junto com a pessoa, através da hipnose clínica ou da associação livre com a psicanálise, e a gente muda toda aquela questão, tira toda aquela dor que ficou gravada. A pessoa ela vai lembrar. O que acontece?
quando a mente ela lembra do trauma, ela traz sintomas. É uma frase que eu uso muito. Onde a fumaça, há fogo. Pensa, se tem um sintoma, tem uma raiz, tem uma causa. Exatamente o que a gente trabalha. Qual é a causa? Às vezes a pessoa não lembra. Eu atendi uma moça que ela tinha medo de dirigir. Eu falei, você já teve alguma situação de trauma? Não, nunca tive. Mas você não lembra de algum momento? Não, não lembro. Aí no momento que eu estava com ela ali na Associação Livre, ela falou assim, nossa, estou lembrando de uma situação que eu vivi, que eu bati o carro do meu pai quando eu tinha 13 anos de idade. Eu falei, mas você não lembrava? Ela falou, não. Por quê? A mente reprimiu, mandou para o inconsciente. Aí o que a gente fez? Acessou. Quando Freud falava que a cura vem pela fala. Entendeu? Então, quando ela trouxe a situação, a gente ressignificou. Mostrou para aquela menina de 13 anos que aquela dor já passou. Aquele evento já passou, porque um trauma, quando ele trava na mente, é como se aquela versão ferida, ela entendesse que é o tempo dela ainda. Aí a gente fala assim, já passou, já está tudo bem. Entendeu? Então é a ressignificação que acontece, é passar pelo momento traumático sem sentir a dor, porque a dor é a causa, entendeu? É a raiz. Então a pessoa, ela vai superando e ela já fica muito bem. Esse rapaz, ele foi algumas sessões, foi umas 4 sessões com ele já conseguiu dormir tranquilo, ele já conseguiu pegar Uber, transporte, já não tinha mais incômodo. Ele falava, por que eu tinha tanto medo? Porque estava travado o trauma, porque aquela pedra ainda estava lá no fundo do lago. Então foi tirada a pedra, foi tirada a dor, e ele olhou para a situação dele e já não tinha mais gatilho. É interessante, quando acontece a ressignificação, a mente vai buscar a dor, vai buscar o trauma, e já não encontra mais. Por quê? Foi ressignificado. Entendeu? Ressignificou o trauma, o evento traumático já não existe mais. Porque na terapia a gente tratou, fez a ressignificação. Se não tem trauma, causa, não tem sintoma. Então desaparecem os sintomas. Então são vários casos de ansiedade, pessoas... Quantos casos assim eu recebi de pessoas tentando suicídio, tentaram suicídio várias vezes, devido a traumas, devido à questão de medos excessivo. Então são vários os transtornos. E aí a gente vai tratando um, vai entendendo, vai sofrendo ali com a pessoa e ajudando ela a melhorar. Sim, tem uma pessoa que mandou um WhatsApp aqui, eu vou falar o nome dela, que ela colocou aqui no WhatsApp. Ela colocou, oi, eu sou a Claudiana, estou ouvindo o João. Fico muito feliz que esteja sendo mais reconhecido. João me ajudou a curar coisas inimagináveis. Hoje sou outra pessoa. Tenho um carinho e admiração imensa. Que maravilha. Né? Glória a Deus. Glória a Como é o nome dela? Poder ajudar. Claudiana. Claudiane. É Beijo, Claudiane. né? Fica ligadinha aí. Esse assunto que você está abordando, são assuntos muito assim, não vou falar nem específico, porque hoje está tão geral, né? Ansiedade, hoje não tem idade para síndrome do pânico, ansiedade, depressão, e outros transtornos, né? Que a terapia, a psicoterapia, eu conheço o trabalho de psicoterapia, então assim, é muito bom, gente. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia, para começo de conversa, né? Um profissional que deveria ter, todo mundo deveria ter um acesso, né? Porque não é para louco, é para a gente conseguir se entender coisas que acontecem na nossa vida, dificuldades, seja ela financeira, os conflitos emocionais, enfim, né? Que passamos ao longo da nossa vida. E hoje, graças a Deus, eu falo assim, que Deus lá de trás já deixou a medicina, que São Lucas, lá naquele tempo, já era médico. Então, se naquele tempo Jesus já permitiu isso, é que é uma coisa boa. Muito boa. Não é? Eu costumo dizer que a terapia é um merecimento, a gente merece fazer terapia. Merece passar pelo processo, porque eu trabalho muito autoconhecimento, trazendo um pouco da base da vida dos santos, da tradição. Eu falei assim, não tem melhor coisa do que se conhecer. Conhecer como a nossa mente funciona é algo que eu trabalho muito com os pacientes, para que eles entendam como a mente funciona. Saber diferenciar o que é mente, o que é consciência. Hoje a gente fala um pouquinho da neurociência também, que traz um pouco dessa clareza, que nós não somos mente, nós somos consciência. Mas, João Paulo, qual que é a diferença mente da consciência? A mente ela trabalha muito com essa questão